A água é a essência da vida. Ela nos alimenta, irriga as nossas culturas e é bebida pelo gado. A água é vital para todas as formas de vida conhecidas. Contamos com ela para lavar os nossos carros, limpar a nossa comida e produzir o nosso poder. Ela tem um efeito sobre quase todas as atividades da vida cotidiana. Sem ela, a civilização iria cessar funções, governos entrariam em colapso, aleijados por um inimigo invencível. A seca. Seria uma questão de dias, não mais que uma semana, antes que todos os seres vivos da Terra perecessem. Em suma, nós não podemos viver sem água. 2 dias atrás, nós fomos forçados a começar a fazer exatamente isso. Eu não sei como isso começou, nem o que sobrou, sabe? Durante as horas iniciais que a teoria iam desde a pouco plausíveis como uma nova forma de gases de efeito estufa, ao ridículo como um novo tipo de luz que somente evapora a água. Bem, eu me lembro dessas horas com carinho. A verdadeira enormidade do que havia acontecido ainda não havia se transformado em histeria, e ainda não tinha agarrado a raça humana. Bem, você deve estar se perguntando o que aconteceu. O que aconteceu foi que cada gota de água potável em todo o planeta evaporou, instantaneamente. Eu sei que eu não posso me fazer claro, mas eu vou tentar. Você pode imaginar cada rio, cada lagoa, todas as fontes naturais de água secando instantaneamente, sem explicação racional? Eu duvido que você possa, mas é exatamente isso que aconteceu. Não era restrito a fontes naturais. Também, tanto quanto eu posso dizer, toda a água engarrafada no mundo também se evaporou, como fez com tanques de água e outras fontes semelhantes. Também desapareceu de outras substâncias, incluindo refrigerantes, criando compostos de açúcar sujo que faziam aqueles que consumirem bastante doentes. Não havia uma única gota de água em qualquer lugar na Terra para ninguém beber. Mas de longe, esse foi o pior resultado. O pior resultado foi os reatores nucleares. Sem água pressurizada, a maioria dos reatores nucleares em todo o mundo, aqueles que usam a água como refrigerador, não tiveram mais fontes disponíveis, e pouco menos da metade deles eram pobres ou não testados. O efeito resultante foi uma fusão nuclear em cerca de 46% dos reatores refrigerados à base de água. O mundo, que já sofre com essa situação sem precedentes, caiu na anarquia. A comunicação internacional cessou depois de exatamente 24 horas após o seu início, mas já havia um segundo efeito: a intoxicação por água salgada. Muitas pessoas reuniram-se em usinas de desalinização em primeiras horas, na esperança de uma salvação. Não encontraram nada. Em aproximadamente ao mesmo tempo de evaporação mundial, a solução salina aumentou 5 vezes em cada mar ou oceano da Terra. As fábricas desalinizadoras foram capazes de lidar com essa carga por aproximadamente 20 horas. Então, o combustível começou a terminar, e com o iminente colapso da civilização, graças às várias catástrofes nucleares, nada mais foi entregue. Assim, a última gota de água doce na Terra foi bombeada mais tardar de meia-noite de ontem. Após a seca veio o colapso. Sem água disponível, logo veio a anarquia. Governos típicos de autoridade até o fim tentaram manter a ordem. Não funcionou. Soldados rebeldes atirando em desordeiros de corredores parecidos. Aqueles que não morreram foram brutalmente executados momentos depois. Eles se voltaram uns contra os outros logo após, com apenas alguns militares intactos da carnificina. Os desertores fugiram, sem vontade de ficar e assistir à extinção da Terra. Mas então veio o pior. Muito pior do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Houve de fato uma fonte de água que não havia sido lembrada. Eu tenho muita sorte de perceber antes de qualquer um da minha cidade. Era o sangue. O sangue é 90% água. Ele foi o único remanescente líquido para a gente beber. E assim alguns fizeram. No início eu não acreditei nisso. Era muito horrível. Os animais foram em primeiro lugar. Os desesperados beberam sangue de cães, gatos, animais de estimação e animais selvagens de todos os tipos. Muitos oferecendo muito pouco sangue para ser de qualquer valor. A situação foi agravada pelo fato de... Bem, eu vivo em uma cidade bem grande, uma metrópole, e além de animais domésticos e alguns outros, nós não temos animais para capturar e beber seu sangue.
Talvez aqueles na parte mais simples do país saíssem melhor, mas eu não tenho forma de saber isso, e sinceramente, eu tô pouco me fudendo pra esses desgraçados. Então, eu soube que os seres humanos eram nossa última opção. Eu vi pela primeira vez há 12 horas atrás. Um homem idoso, vestido com nada mais nada menos que uma roupa comum antiga, estava rasgada e suja de sangue. Lentamente ele fazia seu caminho na rua que passava em frente à minha casa. Ele pediu ajuda desesperado. Ele dizia que seu lar inteiro estava morto ou morrendo, que as enfermeiras tinham fugido e que ele estava à procura de ajuda. Ele era um ser tão lamentável que eu quase abri a porta. Nem que fosse para oferecer algum alívio a partir do sol do meio-dia e algumas das minhas rações escassas. Bem, se eu tivesse sido um segundo mais rápido, eu não estaria gravando isso. Antes que eu pudesse abrir a porta, 3 pessoas, 2 homens e uma mulher pularam da sombra de uma árvore próxima. O pobre coitado não teve chance. Eles pularam em cima dele, freneticamente por sua desidratação, e o fizeram com ferramentas improvisadas. Era o espetáculo mais terrível de toda a minha vida. Um dos homens tinha um martelo. Ele começou a quebrar os ossos do homem um por um. Eu escutava o som deles se quebrando cada vez que o martelo caía. Eu quase vomitei bile com isso, de tão aterrorizante e doentia que era aquela crise. O outro tinha uma enxada de jardinagem. Ele pairava sobre o homem idoso, levando a arma improvisada para baixo 1, 2, 3 vezes. Aquela ferramenta cortou os tornozelos de homem como se fosse uma faca e um bife de cozinha. Logo após ver isso, eu havia vomitado. Depois que eu fiz isso, eu olhei novamente para a cena, apenas para satisfazer o meu próprio horror crescente. Eu não queria ter olhado para aquilo. A mulher, que estava desarmada, tirando as 2 mãos, rasgou o peito do homem. Suas mãos estavam espalhadas sobre a face do homem, gritando enquanto seus companheiros o massacravam. Então, mesmo enquanto eu observava, ela cravou seus polegares nos olhos do pobre diabo. Ele urrava como nada que eu já tinha ouvido antes. Ela cravou mais fundo, empurrando para dentro e para fora ao mesmo tempo. Quando eles foram retirados, sangue e um líquido ainda menos perceptível se espalharam-se na mão dela. Então, ela agarrou-os e começou a comê-los, como se fosse um par de uvas. Eu podia ouvir muito bem os sons de mastigação na minha porta. Então, eles se debruçaram sobre ele e começaram a beber o seu precioso sangue. Então me afastei. Eu chamo essas pessoas de drinkers, bebedores. Bem, há uma coisa que eu quero deixar bem claro sobre eles. Eles não são zumbis. Também não são afetados por alguma força externa que os obriga a beber sangue de seres humanos, tal como um vírus ou doença. Eles são inteiramente humanos. Eu suspeito que a desidratação tenha afetá-los de um jeito pior, e isso os obriga a beber sangue de humanos como uma forma de pseudo-canibalismo ou algo assim. Eles representam o lado negro da sociedade. Os drinkers também parecem reconhecer uns aos outros através de sinais sutis, mas eu não sendo um, eu não sei o que é. O mais rápido que eu pude, eu levei os meus sofrimentos escassos, alguns pequenos confortos e este caderno e minha 357 Desert Eagle para meu quarto. Eu empurrei a cama contra a porta e a minha força rapidamente se esgotando, eu empilhei móveis sobre ele. A Desert Eagle tem um clipe cheio de 7 tiros, e eu tenho uma reserva. Suficiente para 13 drinkers, e bem, eu acho que você tem uma noção de para quem é a última bala. Outras 6 horas se passaram. Eu posso sentir a desidratação agora. A minha língua se sente anestesiada e minha pele parece como uma lixa. Eu tentei comer um pedaço de pão antes e eu quase me engasguei. Sem saliva para umedecer a minha garganta. Agora eu tô com fome. Assim como sede. Eu nem sei porque eu continuo gravando isso. Talvez seja algo para me ocupar-me durante minhas últimas horas de humanidade. Talvez eu mantenha alguma esperança de que uma solução, ou algo do tipo, seja encontrada alguém no futuro. Aí eles escutem essa mensagem e se lembrem de como era. Eu acho que eu sou só apenas uma ilusão agora. Está ficando cada vez pior. Eu estou respirando com dificuldade agora. Eu estou me tornando cada vez mais letárgico. Essa sala parece uma sauna. Eu quase posso ver as ondas de calor atravessando, tornando-se cada vez mais intensa, até que eu seja torrado vivo.
Não é uma visão agradável. O gravador está escorregando da minha mão enquanto eu surro. Enquanto eu sofro rajados aleatórios de fraqueza. Eu estou assustado. Eu acho que eu não vou ser capaz de puxar o gatilho quando chegar a hora. Tanta sede. A última vez que eu tentei urinar eu me queimei. Eu não tenho defecado por um bom tempo agora. A minha visão tá entrando e saindo da minha cabeça. Parece que ela vai rachar. Eu tô sentindo muita pressão. Minha cabeça dói. Minha pele está tão seca e áspera. Eu sei que eu estou morrendo. Mas eu ainda tenho a minha Desert Eagle. Talvez eu devesse me matar antes que eu perca a força para fazer isso. Eu acho que Deus sabe que é melhor desidratar até a morte do que deixar aqueles malditos me pegarem. Tanta sede. Está escuro. Eu perdi a minha arma. A minha visão está desaparecendo. Eu tô com tanta sede. Eu estou ficando louco. Eu estou morrendo. Espera. Por favor, que me é deixa isso? entrar. Eles estão chegando. Tem alguém Me deixa batendo na entrar. porta. Eles Por querem favor. entrar. Eles dizem que eles estão chegando. Me deixa entrar. Eu deveria. Eu não sei. Me deixa entrar. Eu acho que eu vou beber um drink. Eu estou Por com tanta favor. sede. Me deixa entrar. Me deixa entrar.